Amém. Deus seja louvado. Irmãos, então nós vamos iniciar nossa campanha, 12 dias de louvor e adoração, de oração para 12 meses de vitória. Então nós estamos começando este dia que é janeiro. Nós vamos orar para o mês de janeiro, já oramos, clamamos e agora Deus quer falar conosco porque nós estamos iniciando o ano, não é? E a gente vai aproveitar, irmãos, que domingo, que ontem nós renovamos a nossa aliança com Deus, né? Nós renovamos a nossa aliança com o Senhor. Então nós vamos aproveitar para a gente continuar adorando a Deus, continuar nos colocando na presença do Senhor. E esses 12 dias, irmãos, é para isso, é para a gente renovar cada vez mais a nossa aliança com Deus. Amém? Então nós precisamos nos fortalecer, irmão. Para a gente ficar firme numa aliança, nós temos que nos fortalecer. Amém? E abra a tua Bíblia lá, então, nós vamos ver uma mensagem que Deus colocou no meu coração. 2 Reis, capítulo 20. Abra a tua Bíblia lá, 2 Reis, capítulo 20. Esta mensagem, irmãos, fala sobre um rei que andou na presença de Deus, não é? E chegou um momento da vida dele que ele foi cometido por uma doença, né? Por um mal, vamos dizer assim. E nós vamos meditar nesta palavra hoje. Por quê, irmãos? Porque vai começando o ano, nós precisamos meditar nas palavras do Senhor para a gente poder caminhar. Então nós vamos caminhar como este rei caminhou. Para você ver, irmãos, o mal veio sobre ele, não é? O mal veio sobre aquele rei. Mas será que ele foi destruído por aquele mal? Será que ele foi destruído por aquela doença, por aquele mal que veio sobre ele? Não foi. Mas por que será que ele não foi? Então nós vamos ler aqui, vamos meditar na palavra que o Senhor colocou no meu coração. 2 Reis capítulo 20, fala assim: naquele tempo Ezequias ficou doente e quase morreu. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e lhe disse: assim diz o Senhor, ponha em ordem a sua casa, pois você vai morrer, não se recuperará. Irmãos, o mal veio sobre aquele homem, não é? A situação adversa veio sobre ele, não é? Um problema grande veio sobre aquele homem, que era para a morte. O destino dele estava selado ali, não é? Então Deus falou que ele não ia se recuperar. Então, irmãos, presta atenção numa coisa. Ezequias, nós vamos ver aqui que ele foi um homem que fez o que agradava a Deus, não é? Fez o que agradava ao Senhor. Mas naquele momento, Deus enviou o profeta para falar com Ezequias e falou para ele colocar a casa dele em ordem. Então ele foi um homem que andou na presença de Deus, não é? Nós vimos aqui, nós vamos ver que ele andou na presença do Senhor, fazendo a vontade de Deus. Mas naquele momento, ele estava com a casa dele em desordem, não é? E isso acontece conosco, irmão. Talvez eu estou na presença do Senhor, você está na presença do Senhor, a gente está buscando o Senhor, fazendo a vontade do Senhor, mas em certos momentos da nossa vida a gente desliza. Em certos momentos da nossa vida a gente acaba fazendo as coisas que desagradam a Deus. Então Deus fala para nós: vamos nos consertar. O ano está começando. Nós começamos o ano dia 31, nós pregamos aqui, falamos sobre aliança. A aliança nossa foi renovada no dia 31. Nós renovamos a nossa aliança com Deus. Nós prometemos para o Senhor que nós vamos ser fiéis ao Senhor. Porque é assim que a aliança permanece, irmão. Quando eu sou fiel. A gente aprendeu isso aqui, não é?
Então, hoje Deus está continuando a falar. Vamos colocar em ordem. Será que do dia 31 para cá, irmãos, olha para você ver, foi o quê? 3 dias? 2 dias, 3 dias. Será que nós já colocamos em ordem aquilo que estava desorganizado na nossa vida espiritual com Deus? Será que aquela oração que nós fizemos de renovação da aliança, será que a gente colocou em prática nesses 3 dias, ou nós estamos esperando alguma coisa? Porque, olha bem, irmãos, o mal, ele chegou para aquele homem, mesmo ele sendo fiel, mesmo ele fazendo a vontade de Deus, andando, fazendo aquilo que agradava ao Senhor, tá? O mal chegou. Então, Deus enviou o profeta para falar para ele: olha, coloca a tua casa em ordem, está bagunçado aí, Ezequias, vamos arrumar isso daí, não é? Vamos arrumar isso daí. Então, irmãos, olha bem, o que aconteceu? Ezequias virou, versículo 2, Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor. Então, quando Ezequias recebeu aquela palavra do profeta, como nós recebemos dia 31, irmão, para a gente mudar a nossa vida com Deus, começar a ser fiel com Deus, não é? Para a gente começar a renovação da nossa aliança com Deus, nós recebemos a palavra do Senhor. Então, olha bem, irmãos, nós recebemos a palavra do Senhor dia 31. Ezequias recebeu a palavra do profeta Isaías, recebeu a palavra. O que ele fez, irmão? Ezequias desesperou. Nossa, eu vou morrer, meu Deus, e agora? Não, irmãos, Ezequias clamou a Deus, tá? Então olha bem, Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor. O que ele fez? Ele fez o correto. Ele orou a Deus e pediu para o Senhor, não é? Colocou diante de Deus a vida dele. Nós vamos ver aqui, irmãos, Ezequias colocou diante de Deus a vida dele. Será que eu consigo, eu e você hoje, vamos olhar para a nossa vida agora, será que nós vamos conseguir colocar diante de Deus a nossa vida, para que Deus venha entregar um milagre para nós? Se caso aconteça de chegar um problema, chegar uma situação adversa, eu falo: Senhor, eu fui assim, eu agi dessa maneira com o Senhor, para que Deus possa reverter a situação? Será que a nossa vida com Deus, por isso, irmãos, que a gente renovou a nossa aliança, porque a gente anda nesse dia a dia aqui na terra, fazendo as coisas que desagradam a Deus mesmo. Nós somos seres humanos, nós erramos, mas a aliança foi renovada. E agora, de lá para cá, do dia 31 para cá, como que a gente agiu? Será que agimos conforme nós falamos para Deus, fiéis? Será que fomos fiéis nesses 3 dias, irmão? Então, olha bem, diz assim, Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor: lembra-te, Senhor, como tenho te servido com fidelidade e com devoção sincera, tenho feito o que tu aprovas. E Ezequias chorou amargamente. Irmãos, Ezequias, ele tinha o que falar com Deus, não é? Ele tinha o que apresentar para Deus. Ele fala para o Senhor aqui, Senhor, lembra-te, Senhor, como tenho te servido com fidelidade. Olha aí, olha de novo, irmãos, palavra fidelidade, fiel, tá? Se a gente não tiver fidelidade, não for fiel com Deus, não tem aliança com Deus. Nós aprendemos isso no domingo, no sábado, dia 31, não é? Então, nós aprendemos isso. Sem fidelidade, irmão, se a gente não for fiel, não tem aliança com Deus. Se não tem aliança com Deus, Deus não consegue trabalhar nas nossas vidas, irmão. Então, olha bem, Ezequias tinha o que falar. Será que eu e você temos o que falar para Deus, se caso acontecer algo que nós precisemos que Deus venha a intervir na nossa vida naquele momento? Será que nós temos o que falar para o Senhor?
É isso que nós temos que ter, irmãos, no nosso coração. Eu preciso ter o que falar para Deus. Eu preciso ter o que falar para o meu Senhor, não é? E isso vai acontecer com o nosso viver, irmão, com o meu dia a dia com Deus, com o seu dia a dia com Deus. Por que Ezequias falou isso? Porque ele tinha uma vivência com Deus. Se for ver para trás aí, se for ver os atos de Ezequias que ele fez como rei, você vai ver, irmãos, que ele agradou a Deus. O andar dele foi um andar de pessoa que agradou a Deus. Então, olha bem, estamos começando o ano, irmãos. Estamos começando o ano, começamos ele bem demais, renovando a nossa aliança com Deus. Agora precisamos permanecer com a aliança renovada, irmãos. Não é uma coisa fácil, tá? Porque o ser humano ele é falho. O ser humano, se a gente não buscar de Deus, a gente vai quebrar as alianças, a gente vai ser infiel com Deus. Então nós precisamos nos fortalecermos, que esses dias de campanha é para isso, é para fortalecer a aliança com o nosso Deus, amém? Para a gente ficar forte e firme com o Senhor, para a gente poder ter o que falar para Deus, não é? Para a gente poder ter o que mostrar para o Senhor, quando a gente necessitar que Ele intervenha numa situação nas nossas vidas, amém? Então olha bem, tenho te servido com fidelidade e com devoção sincera, tenho feito o que tu aprovas. E Ezequias chorou amargamente. Então, tenho feito o que tu aprovas, né? Então, Ezequias andou agradando a Deus na caminhada dele. É algo que você e eu precisamos sempre ter no nosso coração. Eu preciso que a minha caminhada seja aprovada por Deus, amém? Eu preciso caminhar nessa terra com a aprovação do meu Senhor, fazendo o que agrada a Deus, amém? Não é uma coisa simples, irmão, que a maioria das vezes, para me agradar a Deus, eu vou ter que desagradar o mundo. É quase 100%. Quando eu agrado a Deus, eu vou desagradar o mundo. Então eu sempre vou ter que fazer esta escolha, tá? Escolha ser fiel a Deus, escolha andar nos preceitos do Senhor, para que você e eu, irmãos, possamos ser fiéis ao Senhor e nunca quebrar a aliança com Ele, amém? E quando a gente está aliançado com Deus, Ele opera os milagres mais lindos que você possa imaginar na nossa vida, amém? O que você precisa, o que você escreveu no projeto de vida, Deus entrega, seja o que for, mas precisamos estar aliançados com o Senhor, amém? Acabando, irmãos, diz assim, versículo 4: antes de Isaías deixar o pátio intermediário, a palavra do Senhor veio a ele: volte e diga a Ezequias, líder do meu povo, assim diz o Senhor, Deus de Davi, seu predecessor: ouvi a sua oração e vi suas lágrimas, e eu o curarei. Daqui a 3 dias você subirá ao templo do Senhor, acrescentarei 15 anos à sua vida, e livrarei você e esta cidade das mãos do rei da Síria. Olha aí, irmãos, presta atenção. O que acontece com a pessoa que é fiel a Deus? O destino dele já estava selado, não é? Mas aí ele tinha o que falar com Deus: Senhor, eu fui uma pessoa que andei nesta terra fazendo o que o Senhor agrada, agradando o Senhor, sendo fiel contigo. E ele orou ao Senhor, apresentou para o Senhor a vida dele, né, para com Deus, na caminhada dele aqui nesta terra, ele apresentou para o Senhor, irmão. E o que aconteceu? Deus reverteu a situação daquele homem, tá? Então, uma situação que já estava selada para a morte, Deus acrescentou mais 15 anos na vida dele.
E foi só isso? Não. E ainda Deus livrou ele e aquela cidade das mãos do rei da Síria. Então Deus sempre entrega mais do que aquilo que a gente necessita ou precisa. Amém? Então, mas para isso, irmãos, nós não podemos deixar de estar firmes com o Senhor. Por que Deus respondeu à oração de Ezequias? Porque Ezequias apresentou para Deus a sua fidelidade para com ele. E Deus reconheceu a vida de Ezequias e foi lá e reverteu o mal na vida dele. Então, irmãos, que esta palavra, nesse dia, fique nos nossos corações. Por quê, irmãos? Porque eu preciso andar aqui na terra agradando a Deus. Amém? Você precisa andar na terra agradando a Deus. Como que você agrada a Deus? Sendo fiel com Deus, tendo a aliança com o Senhor. Amém? Fora isso, irmão, não tem como eu agradar o meu Deus, porque se eu não andar na presença do Senhor, obedecendo a palavra, sendo fiel a Ele, eu vou pecar. Eu vou andar pecando e aí eu não vou ficar agradando a Deus, não vou andar sendo fiel, e quando vier o mal, Deus não vai agir na minha vida. Amém? Amém. Então, vamos agradecer ao Senhor, que a graça do Senhor seja conosco.